Olá, tudo bom, pessoal? Gente, olha, tem pessoas me perguntando sobre questão de INSS, de cooperativa de transporte. Eu soube de um caso que um cooperado, ele perdeu o benefício porque não estava contribuindo corretamente para a Previdência, certo? Então, nosso vídeo hoje vou falar sobre cooperativa de transporte, mais especificamente as contribuições previdenciárias dos cooperados e contribuição para o SEST e Senat, certo? Mas primeiro a gente tem que entender qual é onde se encaixa o cooperado, certo? Dentro do segurado obrigatório do INSS. Existem vários segurados obrigatórios, o empregado, né? A empregada doméstica, prestadores de serviço e os contribuintes individuais que são segurados obrigatórios do INSS, certo? E lá, com relação à cooperativa de trabalho, lá na Instrução Normativa 2110 de 2022, artigo 8, diz o seguinte: deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, lá no inciso 17, quase que eu não acertava, o trabalhador associado à cooperativa de trabalho, certo? Então, cooperado de cooperativa de trabalho, ele é um segurado obrigatório, um contribuinte individual, certo? Então, como é que se faz numa cooperativa? A cooperativa desconta o INSS do cooperado com base no salário de contribuição e contribui para o INSS, certo? E como é definido esse salário de contribuição do cooperado filiado à cooperativa de transporte, certo? Lá na Instrução Normativa 2110 e 22, no artigo 3º diz, 31, aliás, considera-se salário de contribuição o salário de contribuição do condutor autônomo e do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos corresponde a 20% do valor bruto auferido. Então, quer dizer, se ele recebeu um valor, eu posso chamar também de repasse ao cooperado, produção do cooperado, frete, seja como for que a cooperativa denomine. Do valor que o cooperado vai receber naquele mês, ele vai ter uma base de cálculo, que é chamado salário de contribuição, de 20%, certo? Então, eu coloquei um exemplo aqui, definindo o salário de contribuição. Se a pessoa recebeu 10 mil reais naquele mês, o salário de contribuição dele vai ser 2 mil reais. Então, essa aí vai ser a base para se calcular a alíquota da Previdência Social, certo? Então, no caso de 10 mil, a base vai ser 2 mil reais, que é 20% do valor recebido. E com relação à alíquota, lá na Instrução Normativa também fala, 2110 de 2020, 2022, a alíquota da contribuição social previdenciária do contribuinte individual é 20%, certo? Então, a gente tem uma base de cálculo de 20% e em cima dessa base de cálculo, nós atribuímos mais 20%. Então, vamos fazer o exemplo aqui. Voltando àquele exemplo. O valor recebido no mês, 10 mil, o salário de contribuição, 2 mil, que é 20% do valor recebido. E o INSS que vai ser descontado do cooperado vai ser 400 reais, que é 20% de 2 mil reais. Espero que não esteja complicando muito. Certo? E atenção que eu coloquei aí. Existe uma contribuição mínima. Então, a lei diz que você tem que ter, no mínimo, naquele mês, você tem que ter uma contribuição mínima, que é o salário mínimo. Então, ninguém pode contribuir menos do que o salário mínimo naquele mês. Se ele contribuir menos do que o salário mínimo, aquilo ali não vai contar para aposentadoria, nem para cálculo de nenhum benefício, certo? Então, a contribuição mínima mensal exigida para a obtenção do benefício do INSS é de um salário mínimo. E lá a Instrução Normativa 2110, no artigo 38, diz: nos casos em que o salário de contribuição for inferior ao salário mínimo, o segurado deverá recolher diretamente a complementação da contribuição incidente sobre a diferença entre o mínimo e o salário de contribuição, aplicando sobre a parcela complementar a alíquota de 20%. Então, se eu recebi, o meu salário de contribuição foi menos do que o salário mínimo, a diferença, o próprio cooperado é que vai pagar a parte, certo? Então, exemplo 2 aqui, por exemplo,
Neste mês, o cooperado recebeu R$ 5.000. E o salário de contribuição dele é R$ 1.000, que é 20% dos 5.000. E o valor que a cooperativa desconta dele vai ser R$ 200, que é 20% de R$ 1.000, certo? Então, se a gente observar o salário de contribuição, ele está abaixo do salário mínimo. O salário mínimo é 1.518 hoje, em fevereiro de 2025, certo? 1.518. Então, o que é que o cooperado vai fazer? Ele vai calcular 20% em cima dessa diferença e pagar numa guia à parte, certo? Então, em cima de R$ 518, que é a diferença do salário mínimo para o salário que ele contribuiu no mês, em cima desses R$ 518, ele vai aplicar a alíquota de 20% e contribuir paralelamente. R$ 103,60. A cooperativa vai pagar uma parte, retém dele e paga, e o próprio cooperado vai pagar para complementar pelo menos um salário mínimo no mês. Se for acima, não tem problema, certo? Existe o salário, o máximo, que é 8.000 e alguma coisa, que eu não decorei. Eu também não quis focar muito aqui, certo? Então, para isso, tem que fazer essa diferença para ter, no mínimo, uma contribuição mínima mensal para ter direito a benefício do INSS. Outra questão é sobre a contribuição ao SEST e SENAT, certo? Então, as cooperativas também são obrigadas a reter do cooperado, com base naquela base de cálculo de 20%, ela retém do cooperado e repassa, certo? Lá na instrução normativa também, a 2110 de 2022, lá no artigo 103, fala detalhadamente sobre isso. Diz que a cooperativa deverá reter e recolher a contribuição devida ao SEST-SENAT, certo? E diz no inciso 1º que a base de cálculo da contribuição corresponde a 20%. É aquele da mesma coisa. Você fez a base de cálculo para recolher o INSS, da mesma forma, aplica esses 2,5%. E diz que o cálculo da contribuição é feito mediante a aplicação das alíquotas previstas no anexo 3, que é 2,5%. Outra coisa importante, quando for cadastrar isso lá no E-Social, lá no seu sistema de folha, o FPAS é 620 e o código de terceiro é 3072, nesses casos que é a contribuição do cooperado, certo? Então, lá no inciso 4 diz, a contribuição será descontada e recolhida pela cooperativa. Então, a cooperativa retém, do mesmo jeito que retém aqueles 20%, vai reter também esses 2,5% e pagar o INSS, informar no E-Social, certo? No caso de cooperativa que tem empregados com CLT, que é diferente, os cooperados a gente trata de uma forma e os empregados CLT, ele vai ter todo o trâmite de um empregado no CLT, certo? Então, os códigos para o empregado tem que ser separado. Do que é cooperado é o FPAS 620, dos empregados é o código 612 e o código de terceiros é 4163, certo? Então, eu espero que tenha esclarecido essa dúvida quanto à contribuição do INSS e não esqueça, né? Dê o seu like, se você gostou, lógico. Ative o sininho e se inscreva no canal. Um beijo e até mais.